bom que você está aqui, amém? Glória a Deus, pode se sentar, meu querido. Obrigado, meus lindos e amados. Uau! O que eu vou dizer disso? Amados, o louvor, ele nos leva a um lugar em Deus. Ministério de louvor, ministério de adoração não é simplesmente uma boa música sendo tocada, mas é a porta do Espírito. Por isso, quando eu e você entramos por ela, nós já começamos a desfrutar de um ambiente, de um lugar que Ele está preparando para mim e para você nessa noite. Você crê nisso? Então desfruta de tudo isso. Eu queria começar nessa noite lendo um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 13. Nós vamos ler na versão NVI, e eu queria que você acompanhasse comigo. Mateus 24, do versículo 3 ao versículo 13. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, lhe disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregaram para serem perseguidos, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia, aleluia. Amados, eu não vou aqui hoje ministrar escatologia, apesar de que dá uma coceirinha, mas essa também não é a minha praia. Mas esse texto nos fala de momentos que virão, e quando nós olhamos para os contextos dos dias atuais, é impossível que você não perceba que alguma coisa está acontecendo. Nós precisamos estar atento aos sinais. Nós precisamos estar atento a tudo o que está acontecendo. Rumores de guerra, guerras, falsos profetas. Agora, o que me chamou verdadeiramente a atenção nesse texto é no versículo 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas esse versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Eu confesso para você que isso dá um arrepio dentro de mim. Porque nós conseguimos ver e observar que esse esfriamento tem vindo. Por isso eu digo para vocês, queridos e amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, persevere.
persevere, persevere em nome de Jesus. Não desista. Mantenha esse lugar de oração, esse lugar de vigia. Perceba tudo o que está acontecendo, para que eu e você não esfriemos e soframos as consequências disso. Esse período pandêmico, ele tem mexido demais com muitas pessoas. É nítido, basta olhar para uns para os outros. Toda a rotina nossa foi mudada. A maioria, muitos trabalhando em casa, muitos que tiveram seus negócios fechados. A nossa rotina como igreja, amados, está até engraçado eu rir, porque vira e mexe eu cumprimento alguém achando que é o João e é o Paulo, que é o Antônio e é o Luiz, ou que é alguém que eu nem conheço, porque você vê a máscara, vê o olhinho, é a cor do... mas não é, falou, paz do Senhor, irmão, ainda bem que a gente está na igreja, né? E aí nós não perdemos a oportunidade de falar uns com os outros. Mas são muitas mudanças. São muitas situações que têm acontecido. E tudo está diferente demais. As rotinas completamente mudadas, completamente transformadas. Os protocolos em lugares públicos, em lojas, nas escolas. Escola funciona parcial, vai num dia, não vai no outro, e está tudo diferente. E amados, é impossível que isso não mexa conosco. Por mais que eu e você estejamos perseverando, estejamos firmes, mexe. Mas eu tenho algo para te falar, tudo isso vai passar. E aqueles que perseverarem até o fim, verão aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas existe um estudo, e eu estava vendo uma matéria a esse respeito, falando a respeito desse tempo pós-pandêmico, aonde eles trazem momentos aonde tiveram outras pandemias, e a última foi a gripe espanhola, e mostra que logo depois desse período, onde as pessoas ficam fechadas, trancadas, com medo, e todos esses quadros que acontecem junto com a pandemia, as pessoas quando terminam, vem um espírito de devaneio sobre as pessoas, e as pessoas saíam para o abraço. Carnaval era pouco. As pessoas se lançam num processo de promiscuidade, de perversidade, de orgias, de bebedice. Misericórdia. Misericórdia. Se em pleno processo pandêmico nós temos visto festas de pancadão nas comunidades e o pessoal que não está nem aí. Agora imagina quando acabar, porque tem gente que está se retraindo por causa do medo. A hora que acabar, eu falei, eu vou viver tudo que a vida tem para me dar, porque eu não sei quanto tempo que isso vai durar. E isso é uma verdade. E isso é uma verdade, porque aqueles que não têm o Senhor, se aqueles que têm o Senhor já estão sofrendo por isso. Hoje pela manhã, o pastor Djalma, nosso apóstolo, ministrava uma palavra de restituição e pegou o personagem Sansão. E colocando ali algumas coisas, que Sansão, que já foi desde o seu nascimento, desde o momento em que ele foi concebido, já havia uma liberação de Deus para a vida dele, mas ele errou por andar sozinho, por decidir sozinho, e fez escolhas erradas. Ele não consultava a Deus, sendo um homem que veio por um propósito, que tinha algo de Deus, um poder sobrenatural, de Deus sobre a vida dele para um propósito. Ele se perdeu. E a isso nos alerta. Ouça a mensagem, você que não acompanhou pela manhã. Como nós precisamos estar atentos. Como nós precisamos estar atentos. Por isso eu digo novamente, persevere. Persevere, não esfrie. O texto falou que muitos esfriarão, e eu quero declarar que essa igreja não vai esfriar. Aonde essa voz ecoar, você não vai esfriar. Você e eu vamos perseverar até o fim. Até o fim. Até o fim.
Mas na verdade, eu e a pastora Marta amamos família. Eu não sei se você sabia disso. Amamos casamento. Amamos a igreja. Mas por que tudo isso acontece? Porque todos esses projetos nasceram no coração de Deus. E se todos esses projetos nasceram no coração de Deus, família, casamento, igreja, como que eu não vou amar? E eu estou desconfiado, porque toda vez que eu leio a Bíblia e fala a respeito desses temas, parece que o texto salta diante dos meus olhos e eu fico totalmente tomado por ele. E Deus começa a fazer um turbilhão dentro de mim. Talvez por isso Ele tenha nos chamado para servir na sua casa e nos ungiu como pastores. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas tudo isso era só uma introdução para algo que eu gostaria de falar com a igreja nessa noite. É interessante que esse texto que nós vamos entrar agora foi o texto que o pastor Djalma finalizou na parte da manhã. Algumas jesucidências começaram a acontecer e eu falei, Senhor, o Senhor tem mais para falar para nós. E por isso eu quero que você esteja bem atento. Eu queria que você me acompanhasse agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. A parábola do filho pródigo, ou nessa versão NVI chama de filho perdido. No versículo 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e se foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia. Esse texto é um texto muito conhecido. Um texto muito pregado. Aonde inúmeras mensagens você já deve ter ouvido a respeito desse texto, como eu também. Mas o Espírito Santo me conectou a ele quando eu estava vendo aquele texto de Mateus e que falava que o amor de muitos esfriaria, e imediatamente me veio essa figura do filho pródigo. Essa parábola fala uma história do momento em que ele vem ali ao pai e inicia pedindo a parte da herança dele, em vida ainda.
E falando desse esfriamento, eu imagino que esse esfriamento já estava vindo dentro dele. Já havia algo dentro dele. Ele tinha um bom pai, ele tinha um lar, ele tinha uma condição muito boa. E nada que pudesse tirá-lo dali, naturalmente aconteceria. Mas algo começou a roubar o coração daquele filho. E é aí que está o perigo. O que será? Uma curiosidade. Como será que deve ser o mundo lá fora? Como deve ser o lugar além daqueles montes? Então uma curiosidade entrou no coração dele. E aquela curiosidade começou a esfriar o coração dele para aquilo que ele tinha, para aquilo que ele já vivia. E quando eu olhei para esse texto, e eu conectei ali, falei, Senhor, será que isso está acontecendo com muitos da tua igreja nesse tempo? Eu sei que esse texto é muito conhecido por mim e por você, mas a palavra de Deus, ela se faz nova a cada manhã. A cada manhã. Por isso eu e você devemos debruçar-nos sobre ela todos os dias. Sabe por quê? Porque ela vai ter algo de novo para mim e para você. A palavra de Deus, ela é cura. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus liberta-nos. Precisamos estar debruçados. Esse texto fala de um filho que tinha tudo e perde tudo por um ato egoísta. Ele colocou o desejo dele acima de tudo isso. Ele não sentou ao lado do seu pai e falou, pai, eu tenho pensado em algumas coisas. Ele não, da mesma forma que Sansão pela manhã, ele não buscava a direção de Deus para fazer. Por quê? Porque ele tinha uma autonomia, ele era forte, ele não tinha medo. Para ele, 3.000 homens, ele dava cabo. Um leão, ele rasgava no meio. E eu vejo que muitas vezes, uma autossuficiência que possa ser gerada em mim e em você, pode provocar alguns danos. Você e eu podemos nos sentir capazes de fazer alguma coisa. Eu faço tão bem isso, Deus, você não precisa nem se preocupar com isso, porque aqui eu domino. Bobinho, tolo. Eu e você não somos capazes de fazer coisa alguma por nós mesmos. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos capacita. E se aquele filho tivesse procurado o pai, com certeza ele teria ouvido uma palavra de sabedoria do seu pai. Ele poderia ter acalmado o seu coração. Mas esse texto está aqui para nos dar uma lição. E eu quero tentar extrair algumas coisas a mais do que esse texto possa dar para mim e para você. A verdade é que com tudo que esse filho passou longe de casa, poderia ter destruído por completo a sua vida. Por causa de uma escolha errada. Nos dias atuais, vemos isso acontecendo em tantos lugares, debaixo dos viadutos, nos semáforos, nos cruzamentos, na Cracolândia, nas cadeias e no IML. Pessoas que tinham uma condição como desse rapaz, e acabaram indo para um lugar terrível. Você deve conhecer. A Ana, minha nora, já foi algumas vezes na Cracolândia, juntamente com uma base missionária, fazer trabalho, e é um lugar terrível. E nós conhecemos, tem uma pessoa, tem uma moça, é uma mulher, na verdade, que há mais de 7 anos, nós tentamos levar ela para uma casa de recuperação. Ela vem, a gente dá roupa, já tomou banho aqui, e marcamos de levar ela para a casa de recuperação no dia, ela dá balão. E essa mulher, ela tinha estudado junto com uma moça que era da igreja também, que era do Ministério de Jovens na época, 7 anos atrás,
E quando ela viu, ela falou, essa era a menina mais bonita da escola. O cabelo dela era uma coisa maravilhosa. Imagina o estado dela hoje. Ela tinha 3 filhos, ela falava 3 idiomas, ela teve 4 e um morreu, né? Teve mais um na rua que foi para adoção. E essa mulher, ela falava 3 idiomas. O pai mora na Suíça, a mãe mora no Canadá. Ela falava alemão, falava inglês, falava não sei mais o quê. E está aí, está até hoje. Ela está ali no cruzamento aqui da Vereador João de Luca, na frente do posto Shell. E está lá, disputando as alfarrobas. Uma pessoa que tinha uma família, filhos, pais com recurso, e que por causa de uma decisão, de um engano, de uma mentira, de um esfriamento, está vivendo uma condição como essa. Quando a igreja de São Bernardo a gente estava iniciando o projeto, a gente nem tinha um local ainda, estávamos só namorando o local, fizemos aquele trabalho de evangelismo. E pegamos uma quadra de futebol que tem ali numa praça na esquina, e fizemos um trabalho de evangelismo, fomos para lá fazer cachorro-quente, fazer um torneio de futebol, e a turma saiu pelo bairro para evangelizar. E nessa caminhada de entrando nas quebradas ali que o pessoal foi, daqui a pouco trouxeram um jovem. Um jovem que estava naquele estado deplorável. Aquele jovem filho de pastor. Ele conhece mais pastores do que eu e o Johnny junto, porque o Djalma não. Mas ele já veio aqui no Remir, começou a falar, falei, Jesus, que é isso? Um jovem capacitado, com lar, com família, na igreja, o que esfriou o coração desse rapaz? Ao ponto de levá-lo a esse lugar. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Muitas pessoas têm vivido em lugares tenebrosos, lugares escuros, frios, tristes, devastados por não tomar uma decisão correta. O tema dessa palavra nessa noite é de volta no caminho. De volta no caminho. Esse filho pródigo, ele tinha um caminho promissor ali junto ao seu pai. E ele sai daquele caminho por escolha, por um ato egoísta da parte dele, e levou a uma situação onde ele tinha que disputar a alimentação dos porcos para ter alguma casa, alguma coisa para comer. E ali, diz o texto, caindo em si. Caindo em si. Mas quantos que não estão tendo a oportunidade de cair em si? Quantos que estão sendo tragados pela morte? Quantos que estão indo a um ponto de destruição tão severo, que mesmo o retorno será bem difícil, por causa dessas escolhas erradas. De volta no caminho, estamos vivendo um período muito difícil, diferente de tudo vivido nesses últimos 100 anos. O distanciamento, deixar de estar juntos de pessoas que amamos, de congregar da forma que estamos acostumados. Hoje é aquele velho ditado que quem tem um olho só em terra de cego é rei. Então nós olhamos para esse ambiente, mesmo com distanciamento, a gente fala, glória a Deus, a gente está aqui. Mas você lembra como é que eram nossos cultos? Nós tínhamos 800 e poucas cadeiras aqui dentro. Nós estávamos aqui engalfinhando, nos abraçando, nos beijando. E, amados, e de repente, por causa de um vírus, nós perdemos o direito de fazer isso, por causa do cuidado. Esse distanciamento tem judiado da gente, está judiando de muito de nós. Eu tenho tido uma saudade de beijar e abraçar meus pais.
cada 15 dias eu dou um pulinho, fico 2 horas com eles. Comemos num ambiente aberto. Amados, mas está doendo, porque eu estou com vontade de abraçá-los. Eu estou com vontade de beijá-los. Eu estou com vontade de ficar agarrado com eles. Sabe por quê? Porque isso aqui a gente tem um tempo. Isso aqui não é eterno. A nossa eternidade com o Pai vai ser muito mais gostosa, é claro. Mas eu não estou a fim de abrir mão de algumas coisas que Ele deu para nós aqui. Eu não vou deixar de abraçar e beijar meus irmãos, as pessoas que eu amo. Sabe, porque eu não preciso disso, porque eu sou pastor. Pastor gosta de estar enrolado com ovelha. E eu estou sofrendo com isso. Eu estou sofrendo. E eu sei que muitos, assim como de vez em quando, alguém rouba um abraço nosso aí. Nos perdoa, mas não dá para aguentar fazer o quê? Aí acaba a gente falando que a gente é displicente. A gente não está se cuidando. Pelo amor de Deus, cara. Chega uma hora que você fala, cara, isso não é vida. Isso não é vida. E quando eu falo dessas coisas, ai meu Deus, deixa para lá. Mas o mais triste é imaginar que quando tudo isso passar, será que alguns não voltarão? Tive um sonho essa noite, e eu não sou de ter sonho. Eu não sou de ter sonho, a Marta sabe disso. E nesse sonho, eu estava chegando na igreja e estava vendo todo mundo. A Cir, Malor, Vatina, casais chegando com filhos novos. Durante a pandemia nasceu bebê, sabe, todo mundo chegando, a gente sem máscara, a gente se vendo, rindo, se alegrando. Eu acordei com uma alegria. Falei, Senhor, eu quero isso de volta. Nós queremos isso de volta. Nós queremos isso de volta. Nós queremos isso de volta. Mas quando eu começo a ver que esse esfriamento tem entrado, porque da mesma forma que esse jovem, que esse filho pródigo, que esse filho perdido, tinha tudo e acabou desprezando tudo por curiosidade, eu tenho medo que muitas pessoas, em função de tudo isso, não, agora é um período, não dá para ir, né, pastor? Afinal de contas, até pastor pegou o Covid, então é melhor eu não ir na igreja. Não, cadeira está muito perto. Não, é melhor eu não participar. Olha, eu estou aqui em casa, eu estou assistindo todos os cultos pela internet, tá, pastor? Fica tranquilo. Eu estou lendo o livro como eu nunca li antes. Falei, que bom. Mas a minha pergunta é, será que vão voltar? E eu não estou falando de voltar a essa igreja. Porque muitos nesse processo acabaram se conduzindo para outra igreja, e amém. Se está indo na direção de Deus, o Senhor os abençoe e os guarde. Mas ficar de fora, o meu coração fica muito triste, eu imagino o coração do Pai. E quando eu falo de não voltar, estou falando de se afastar da vida em Deus, da vida com Deus, e o perigo de esfriar e deixar de crer. Porque é assim que acontece. Uma coisa vai levando a outra. Que pode começar com, não precisa mais ir na igreja. Eu vou assistir pela internet, aqui eu fico em casa tranquilo, aperto o botão, mando minha oferta, mando meu dízimo, tá, pastor? Pode ver lá. Estou mandando tudo aqui pelo aplicativo. E eu fico aqui em casa, amados. Isso daí é por causa do protocolo. Ah, pastor, eu não pude ir por causa disso. Amém. Uma vez ou outra é uma coisa. Mas tem gente achando que vai viver agora só desse jeito. E eu vou falar para você, é diferente. Você que está nos assistindo aí, sinto muito de você não estar nesse ambiente. Mas tem cheiro da presença de Deus nesse lugar. Tem. E quando você passa do lado do irmão, você sente esse cheiro mais gostoso. A gente não pode abraçar ainda, mas você sente o cheiro. E é o cheiro da presença dEle. É o cheiro da presença dEle. Quantos alcançaram uma condição de estar na casa do Pai? Mas esse tempo onde restrições proibiram alguns de estarem na casa do Pai, acaba por acostumar com o não vir, não se reunir. E me pergunto, será que voltarão? Será que voltarão?
Nessa noite eu quero ser instrumento de Deus para tocar corações que sofrem nesse processo, e o esfriamento tem entrado em muitas pessoas, e eu quero declarar a volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Eu declaro isso sobre aqueles que estão impossibilitados nesse momento, e que se porventura um esfriamento está entrando, eu libero o fogo de Deus para esquentar você, para que assim que tudo isso acabar, você volte para fazermos um culto que eu nem sei que horas que vai acabar, mas a gente vai ficar aqui até não aguentar mais. Não vai ser 20 horas, 21, vai ser o tempo que o Senhor permitir a gente ficar aqui dentro. Se você está nesse lugar, sai dele agora. Se você percebeu que está ficando frio, sai dele agora, meu irmão. Toma banho de álcool gel, coloca 2 máscaras, 3 luvas, vem, senta lá longe, fala, não quero ninguém perto de mim, mas eu quero estar nesse ambiente. Eu quero de volta ao caminho. De volta ao caminho. Aleluia. Volta, meu irmão. Volta, minha irmã. Não permaneça nesse lugar de isolamento que você foi levado por tantas circunstâncias que te levaram nesse período. Pastor, para mim está sendo muito difícil. Sim, nós temos acompanhado muitas pessoas e temos visto. É tempo de voltar de onde você nunca devia ter saído. Amados, Deus está se movendo, Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu. Puxa, esses dias, amor, aquele casal, sabe, sim, ele perdeu o trabalho, foi mandado embora, tiveram um corte. Meu Deus, eles dependem tanto, meu Deus, vamos orar. Essa semana, e aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Pastor, apareceu uma oportunidade, eu falei sim, agora apareceu uma outra melhor ainda, agora eu tenho 2. É assim, a primeira reação é, perdi meu trabalho. A segunda é, tenho 2 oportunidades, não sei nem qual escolher. Você percebe? Deus trabalha dessa maneira. A gente precisa aprender a depender dEle. As coisas mudam, eu falo, uau, quantas vezes a gente tem tido aqui, reunião, porque está tudo diferente. Mudou, mexeu. Na hora de tomar decisões, como é que nós vamos tomar? Oramos, buscamos a Deus, e Deus tem se manifestado. Deus tem se manifestado. É tempo de voltar de onde você nunca devia ter saído, do lugar da presença, do lugar de oração, de intercessão, de guerra espiritual, do lugar de meditação da palavra. Volte a esse lugar, volte a esse lugar. Esse é o lugar aonde nós devemos estar e nunca sair, nunca. O texto relata 3 momentos extraordinários que acontecem porque ele decide voltar. Ele estava ali, veio fome sobre a terra, nem a sobra do porco dava para ele, e ele lembrou do pai, e ele toma aquela decisão de voltar. E quando ele volta, a sua volta gerou reconciliação. Ele se reconcilia com seu pai. O seu pai, quando o viu de longe, já ficou de pronto, esperando, com os braços abertos, correu e o abraçou. E ele falou, pai, me perdoa. E o pai o perdoou. E ele se reconcilia com seu pai. A segunda coisa extraordinária, o segundo momento extraordinário que acontece com ele, a restituição. O pai restituiu a sua condição de filho, de herdeiro. Traga o anel, põe um anel no dedo dele, põe uma roupa, esse é meu filho, que estava morto e agora voltou. Restituição. E o terceiro momento extraordinário que eu vejo nesse texto, celebração. O pai celebrou a volta do filho. Pega lá aquele carneirão, vamos assar, hoje tem churrasco, pega a música, vamos dançar, vamos celebrar. Ei, reconciliou, restituiu,
e celebrou. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos. Quantas vidas estão hoje precisando, necessitando viver isso? Quantos que estão precisando de reconciliar-se? Quantos que estão precisando de serem restituídos? E quantos que têm deixado de celebrar? Porque sabe o que acontece? O esfriamento vai roubando o desejo de você celebrar. Cara, aconteceu tudo isso e você nem celebrou. O pastor Djalma que sempre fala, quando tem a recepção de membros, você está proibido de chorar sozinho e de se alegrar sozinho. Quando você se alegrar, chama a gente, vamos fazer um churrasco e vamos se alegrar junto com você. É para chorar, a gente vai chorar junto. Mas precisamos aprender a celebrar. Deus deu vitória, aleluia, vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos dançar, vamos cantar, vamos comer, vamos estar juntos, vamos orar, vamos pular. Precisamos aprender a celebrar. Quantas vidas estão hoje precisando? Eu venho aqui nessa noite para declarar, chegou o tempo de voltar. Voltar no caminho para Jesus, para viver essas coisas, para viver a restituição, a restauração e a celebração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero falar de 4 situações que vivemos no caminho de volta. Nesse caminho de volta, existem 4 situações que eu quero que você preste bastante atenção. A primeira situação que esse filho aprende no caminho de volta. O caminho de volta é sempre de aprendizagem. O caminho de volta é sempre de aprendizagem. Ele estava lá e ele falou, eu vou voltar. E ele aprendeu, eu falei, eu não devia ter feito isso. Eu fui inconsequente, eu gastei, e pródigo fala isso de gastar, esbanjando, eu esbanjei, eu fui inconsequente. E ele aprende uma lição, eu errei por não pedir direção, por não orar, por não buscar, eu errei. O tempo que o filho pródigo levou para sair do lugar da vergonha, até chegar ao lugar de honra, foi um período de aprendizagem. Ele estava no lugar de vergonha, e nesse caminho de volta para o lugar de honra, ele aprendeu muitas lições. Ele estava deixando um lugar que nunca deveria ter estado, para estar num lugar onde nunca deveria ter saído. Olha isso. Ele deixou um lugar que nunca deveria ter estado, para voltar no lugar aonde ele nunca deveria ter saído. A aprendizagem. Volte e aprenda para não cair mais nesse erro. A segunda lição que aprende no caminho de volta. O caminho de volta é sempre de reconhecimento. O caminho de volta é sempre de reconhecimento. Voltar a reconhecer o valor da família, de um pai amoroso, gracioso, paciente, perdoador e generoso. Voltar a reconhecer o valor de tudo aquilo que você abriu mão. Uau! Quanta coisa boa que eu deixei. Eu deixei um lar, eu deixei uma família que me amava, eu deixei um conforto que eu tinha, eu deixei um cuidado para viver isso. Eu reconheço. Reconheça o valor daquilo que você abriu mão, que você deixou para trás. E volta nesse caminho. Muitos, por orgulho, e eu vou falar a respeito disso, não tem chegado lá. Voltar é reconhecer os prejuízos de uma escolha errada e as possibilidades de uma decisão acertada.
Voltar a reconhecer que qualquer projeto de vida construído com base em atitudes de rebeldia não prosperará. Olha isso. Voltar a reconhecer que qualquer projeto de vida construído com base em atitudes de rebeldia não vai prosperar. Não vai. Foi construído em cima de rebeldia, cara, esquece. Volta para o caminho. Volta para o caminho. Voltar a reconhecer que o melhor lugar do mundo é perto de Deus, perto da família e perto da igreja. Nós não podemos nunca estar longe de Deus. Você precisa estar perto da sua família. Ah, pastor, eu não tenho família, eu sou sozinho nesse mundo. Não. O que Salmo fala a respeito disso? Deus faz com que o solitário viva em família. Nós somos uma família. A igreja do Senhor é uma família. Você sai daqui, você vai para outra cidade, chega lá numa igreja, a tua família é lá. A coisa mais gostosa, as oportunidades que a gente tem quando sai é isso. Eu chego numa igreja onde eu nunca vi ninguém, onde eu nunca fui, e eu me sinto em casa. Eu me sinto no meio dos meus. E só nós podemos experimentar isso. Somente a igreja do Senhor Jesus. Terceiro, o caminho de volta é sempre de libertação do orgulho. Aí sim, se libertar do orgulho. Quem vence o orgulho destrói uma fortaleza do mal que existe dentro de si. Amados, existe dentro de cada um, é defeito do projeto. Não é porque o projetista, é por causa da semente pecaminosa. A semente pecaminosa colocou algo que Satanás, quando tocou lá no Éden, e aí vem na configuração daquela mudança. Só que o sangue de Jesus vem para destruir tudo isso. E um posicionamento e um entendimento. Porque, amados, fazer alguém se sentir dessa forma é muito bom. Cara, você é sensacional. Quando você toca, Rubão, nada se compara. Ivan, aquela guitarra turbinada lá, ninguém. Meu Deus, essa turma, a Cíntia quando canta, a Jéssica. Aí você começa a se achar. É o Tome e o Tassi. Tá se achando e tô me achando. Amados, isso é perigoso demais. Isso é orgulho. E nós precisamos aprender a destruir isso dentro de nós. Tiago 4, versículo 6 diz, Tiago 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele se opõe, ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Uma boa pessoa, se for dominada pelo sentimento de orgulho, poderá se transformar num diabo para os pais, para os filhos, para aqueles que estiverem ao redor. A pessoa era tão boa, que aconteceu? De uma hora para outra, o orgulho, pum. Alguma coisa conquistou, ganhou um cargo, agora a pessoa tem um cargo. Aí se transforma em orgulhoso e começa a ser o diabo para as pessoas que estão perto. Se for casado, poderá se transformar num tormento para o cônjuge. O orgulho deforma pessoas, desumaniza o homem e provoca a ira de Deus. O orgulho provoca a ira de Deus. Ele resiste, ele se opõe. Então, dá fim nesse troço aí. O caminho de volta é de libertação do orgulho. É de libertação do orgulho. Todos os que decidem voltar atrás a fim de reconciliar, reparar, reconstruir e pedir perdão, vencerão o orgulho e darão o passo decisivo para serem abraçados graciosamente por Deus. Precisa voltar atrás,
reconcilie, repare o que estava errado, reconstrua, peça perdão e vamos em frente. Cada passo que o filho pródigo dava na sua volta para se encontrar com seu pai, do lugar da onde ele nunca devia ter saído, ele ajudava a destruir um pedaço do coração orgulhoso que o levou para longe. Aquele coração de orgulho levou para longe, mas quando ele tomou a decisão de voltar, cada passo que ele voltava, falava: eu vou ser humilhado, as pessoas vão zombar de mim. Ele estava destruindo o orgulho que estava no seu coração. E quando ele chegou lá prontinho, fedidinho, do jeito que estava, ele foi restaurado, restituído e celebrou, e liberto do orgulho. É assim que seremos libertos do orgulho. O quarto e último aprendizado desse caminho de volta. O caminho de volta é sempre o da superação. O caminho de volta é sempre o da superação. Muitas vezes vai ser difícil. Você vai estar num lugar e falar: como é que eu vou sair desse lugar aonde eu estou? Olha a situação que eu estou. Veja o versículo 17 ao 20 do capítulo 15 de Lucas. O que diz a esse respeito? Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao versículo 20. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Aleluia, aleluia, amados. Ele se superou. Ele poderia ter falado: não, eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Eu vou ficar aqui mesmo, eu vou dar um jeito e agora não dá mais. Existem milhares e milhares de pessoas que se encontram nesse lugar, que não conseguem voltar para a igreja, que não conseguem voltar para suas casas. Jamais ele vai me perdoar. Jamais o meu marido vai me perdoar, a minha esposa vai me perdoar, o meu pai vai me perdoar, o meu patrão vai me perdoar, alguém vai me perdoar, o pastor vai me perdoar, jamais. Ei, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, volta no caminho, supere, você vai conseguir. Se você conseguiu chegar nesse lugar que você está, você vai conseguir voltar também. Se você teve força para ir para esse lugar tenebroso, frio, horroroso, você vai ter força para voltar. Supere-se. Quando a pessoa está no meio das consequências da escolha errada, fica muito difícil conseguir enxergar como sair desse lugar escuro que o erro levou. A única maneira é de se superar, mesmo diante de um cenário pesado, é confiando na abundante graça, no seu infinito amor, na misericórdia e no perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. Volta, de volta ao caminho, louvor, volta, louvor, sobe, por favor. Cadê o ministério do louvor? Ah, meu Deus, quando alguém volta ao caminho, precisamos celebrar. Toda vez que um pecador se arrepende e entrega a sua vida para Jesus, a festa no céu. Toda vez que um desviado volta, a festa no céu.
Nós precisamos aprender a celebrar. Sabe o que acontece? Às vezes eu vejo alguns irmãos, você viu quem que voltou para a igreja? Aquele, mas ele não fez isso, fez isso. Meu irmão, por favor, é assim que entra o esfriamento, sabia? É por esse caminho que o esfriamento vai entrando. Não vamos ser esses, vamos perseverar, vamos se alegrar. Fulano voltou, glória a Deus. Que Deus faça algo na vida dele. Eu quero declarar um novo tempo na vida dele, um tempo na vida dela. Nós não vamos aceitar as obras do diabo, esse lugar tenebroso onde foi levado. Mas nós declaramos esse tempo de restauração, de restituição, e vamos aprender a celebrar, sim. Olha ali que diz Lucas 15, 23 e 24. Tragam um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E volta no caminho. Coloque-se em pé, meu irmão, minha irmã. Quero declarar nessa noite sobre a igreja do Senhor Jesus, que se porventura você se encontra naquele lugar onde esse filho pródigo estava antes de sair de casa, um lugar onde ele começou a esfriar o seu coração para o lugar que ele tinha, e ele foi levado por um espírito do engano para uma situação terrível. Eu quero declarar nessa noite, se esse Espírito está falando no teu coração, está querendo tirar você desse desejo de viver igreja, de andar nesse caminho, da forma que nós temos visto e andado, século após século, até a volta do Jesus, assim nós permaneceremos. Eu quero declarar nessa noite um novo tempo, um tempo onde o fogo de Deus vai entrar na sua vida, na sua casa. Eu quero declarar esse tempo ao voltar ao caminho. Você que precisa se arrepender, se arrependa nessa noite. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ei, eu quero dizer uma coisa: você precisa crer com o teu coração e confessar com a tua boca. Se você nunca fez isso, declare: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e vieste a este mundo em carne para me salvar. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu renuncio a Satanás e às suas obras e me declaro livre e liberto para viver um novo tempo na presença do Pai. Pai, escreve meu nome no livro da vida e eu vou por esse caminho todos os dias da minha vida até a eternidade com o Pai. Aleluia! Aleluia! Ei!